Bom dia, paz do Senhor para todos os meus inscritos do canal João Batista Pregador do Evangelho. Esta manhã de sábado, né? Muito abençoada por Deus. Deus colocou no meu coração para mim falar uma rápida reflexão para nossas vidas, né? A palavra de Deus é bem-vinda. Eu tenho orado por vocês, cada um inscrito, né? Alguém que cair nesse canal aí, por permissão de Deus, que viu os vídeos, se inscreva. Ativa o sininho aí para chegar as notificações dos vídeos quando eu gravar, né? Deixa um joinha aí, ajuda o canal, agradeço. Vou passar a orar por todos. Que novos inscritos, em nome do Senhor Jesus, todos serão bem-vindos, né? O livro de Mateus escreveu, capítulo 26, 41 diz: Jesus falou assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, né? Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, Jesus estava lá no Getsemane antes de ser preso, antes de chegar aos malfeitores e prender ele, junto com Judas, né? O traíra vendeu Jesus por aquelas moedas. Jesus estava lá e ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E alguns dizem que aquele cálice era a cruz, que Jesus estava pedindo ao Pai que não permitisse subir na cruz, porque é bem verdade que quem subia na cruz, ele era maldito. Era maldito, né, na lei lá. Então, que perdesse a sua vida na cruz, era maldito, subisse nela, no madeiro. Mas não. Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas aquele cálice, meus queridos, era assim, um cálice, era todo o pecado da humanidade que Jesus teria que beber, né? A morte expiatória, né? O Senhor Jesus, vicária, né? Ali, Jesus foi uma morte substituta, ele substituiu o ser humano, o pecador, ele não tinha pecado. E ele assumiu ali o nosso lugar. Foi Jesus que pagou a nossa dívida, através daquele sacrifício que jamais alguém poderia pagar. Jamais, aquele sacrifício foi ímpio, aquele sacrifício foi ímpar. Ele não precisa mais alguém fazer o sacrifício, porque o sacrifício do Antigo Testamento se matava um animal, mas era imperfeito, né? Por isso que se repetia. Mas o sacrifício de Jesus, como disse João 1,29, eis aí o Cordeiro do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Foi suficiente. Não é verdade? Então, ali Jesus estava no Getsemane. No momento que Jesus disse: Eli, Eli, lema sabachthani, na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento foi o momento que Jesus tinha tomado esse cálice com o pecado da humanidade. Então Deus olhou para ele e viu o pecado. Então é como se o Senhor Deus tivesse virado as costas. Jesus sofreu a separação por pouco tempo, mas sofreu do Pai. Porque é assim, alguém diz: não, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Aí tem pessoas que dizem: não, Deus aborrece o pecado, mas também aborrece o pecador. Meu amigo, se Deus aborrece, meus irmãos, se Deus aborrece ser o pecador, por que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é o mundo? O mundo é os pecadores. O mundo sem Deus, caído em trevas, tão medonhas, né? Então Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, aquilo que ele pratica. Deus quer que eles venham, aceitem Jesus, peçam perdão aos seus pecados, e Jesus possa perdoar, ele possa ter a comunhão com Deus, uma vida transformada pelo poder de Deus, né? Então, naquele momento, foi um momento que Deus viu o pecado em Jesus, não era o dele, era o da humanidade. Aí alguém pode dizer: não, se Jesus tomou o cálice, então toda a humanidade está salva. Não. Os que partiram, os que vivem, os que ainda vão vir, não. A Bíblia diz: o que crê e for batizado será salvo, os que não crê serão condenados. Então existem aqueles que creem e os que não crerem. Todo que crê em Jesus terá direito à vida eterna, serão salvos através do sacrifício do Senhor Jesus. Na cruz, nós devíamos ao Senhor Deus. Alguém pensa que a nossa dívida era com Satanás, mas não era. Nossa dívida era com Deus, porque o homem não pecou contra Satanás. Satanás influenciou Adão e Eva, mas eles pecaram contra Deus. Deus deu uma ordem ao homem e o homem desobedeceu. Então Jesus pegou a cédula, cravou na cruz, pagou a dívida que jamais nós éramos possível
era possível para nós pagar. Nossos recursos, eles esvaíam, acabariam rapidamente. Então Jesus veio, se dispôs a vir, esvaziou da glória do céu, veio para salvar a humanidade perdida. Aquele que crê em Senhor Jesus será salvo. Então o cálice foi o pecado da humanidade lá na cruz. Aí Jesus ali, quando estava em Getsemane, ele disse, olha, vigia, ora, para que não entre em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, a carne só pende para o mal. Carne fala de natureza pecaminosa da alma. Sempre quando a Bíblia fala da carne, as obras da carne lá, em Gálatas, o fruto do espírito, as obras da carne, fala da natureza pecaminosa da alma. As pessoas que não têm Deus vai praticar as obras da carne. Quem tem Deus vai praticar os frutos do espírito, produzir o fruto do Espírito Santo. Não é? Então, a carne é fraca, né? Então a pessoa precisa aceitar Jesus para que possa dar lugar a Deus, o Espírito Santo na vida, para produzir o fruto do Espírito, não praticar mais obras da carne, não viver na carne, não andar na carne. Nós somos exortados a viver no Espírito, andar no Espírito de Deus, né? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, como diz Romanos 1:8, né? Então nós cristãos, alguém que está nesse canal, que escreveu, que ainda não é cristão, Jesus ama você, né? E tem um plano em tua vida que quer salvar a sua vida. Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, né? Não poupou seu único Filho para nos perdoar, nos dar salvação, certeza de vida eterna. Então tudo que sofremos aqui, o que passamos aqui não é nada a comparar com o sofrimento de Jesus ali, quando prenderam, sofreu, morreu. A morte não tinha poder para tirar a vida dele. Jesus se entregou à morte e voltou para o Pai em espírito. Mas ao terceiro dia a morte não reteve ele. A morte não teve poder para ele. Jesus ressuscitou, como ele tinha dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Né? Ele passou um tempo aqui, subiu ao céu, está à direita de Deus, intercedendo pelos seus, na direita do Pai. Como diz Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Né? Então, Deus é bendito para sempre. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, está no controle de tudo, meus queridos. Então, a obra da redenção da humanidade, Jesus veio. Foi para se cumprir a promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Jesus, nascido de mulher. 100% homem, 100% Deus. Não é? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, o sacrifício de Jesus foi ímpar. Não existirá mais outro sacrifício. Então, o direito para nós chegar a Deus. Lá na cruz, quando Jesus expirou, o véu do templo foi rasgado. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar, no Santíssimo, para oferecer sacrifício pelo povo. E se ele tivesse em pecado, ele era fulminado. Ele ia sacrificar pelo seu pecado e pelo povo, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Então, só eles tinham esse privilégio. Mas ali o véu do templo foi rasgado. A qualquer momento que nós quiser falar com Deus, manhã, tarde, noite, madrugada, podemos entrar na presença do Senhor. O Senhor vai nos ouvir, vai nos responder e fazer a vontade dele em nossa vida. Meus queridos, a nossa vitória, Deus já garantiu, o nosso milagre. Nós temos que orar, perseverar. Ele sabe que nós precisamos, agora nós precisamos apresentar a Ele. Ele já sabe de tudo. Precisamos orar para nós vencer. Orar pela essa nação, orar pelas nossas famílias, para Deus dar livramento à nação, nossas famílias. Meus queridos, nós somos preciosos para Deus, somos vasos de honra, vasos de misericórdia. Ele nos salvou com propósito e quer nos usar na terra. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Nós não somos merecedores, a graça é um favor imerecido. Foi Jesus que fez na cruz lá por nós. Resolveu pagar o preço por nós. Então, temos que trazer muitas pessoas ao encontro do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo de Deus convence da justiça, do juízo e do pecado. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus, o crer, né? Crer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu sei isso por causa da palavra de Deus. Através da palavra de Deus comecei a ler. Nós sabemos ler. Nós começamos a ler como aceitamos Jesus e nós temos esse conhecimento através da Santa Bíblia, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, não é só vigiar, é orar. Não é só orar, é vigiar também, né? Para que nós não caia em tentação, possamos estar atentos para o arrebatamento da igreja, para nós ouvir a voz de Deus e andar na linha, guardando os mandamentos do Senhor. Então, meus queridos, fique com esta palavra. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, a nossa vitória já está garantida. Jesus garantiu na cruz, amém? O nosso milagre. Tomamos posse das promessas que estão escritas na Santa Bíblia para a nossa vida. Fiquem todos com Deus. Todos prosperem. Em nome do Senhor Jesus. Todas as áreas da vida, amém?